gostaria de aparecer também? Não, eu não, cara. Só... É? Sou dos bastidores lá, parte do texto, não fico na frente da câmera, não. Tem certeza, assim, absoluta? É, você Pois não quer? é, eu também tenho. Ia ser... Tô sozinha. Ah, você vai abandonar a Lisandra nessa, cara, assim. Ah, tá. Viu, Lisandra? Tá com moral. Muito obrigado, muito obrigado. Tem uns anos, essa é uma raridade, é a única entrevista que você deu e tal, né? Eu vou guardar essa fita aqui, ganha muita grana. A única entrevista que ele deu. Arthur, só dá uma pequena pauta assim, para parte inicial, depois você deixa assim uma coisa mais livre, né, para o que vocês quiserem falar. Só falar alguns assuntos que a gente está procurando muito, a questão que os músicos colocaram em pauta, é a origem do samba em Florianópolis, né, como ele se desenvolveu, que é meio que um senso comum, né, que os marinheiros trouxeram para cá, né, tipo, como se o rádio, as outras coisas também não influenciassem, né. Então, pegar esse ponto, e também a questão de como é ser músico em Florianópolis, a questão do mercado, né? A formação de público, que é uma coisa bem marcante. Então, acho que esses são os pontos principais assim, que seria interessante vocês abordarem. Daí depois disso, a coisa fica livre, né? Do começo, o pessoal sempre fala a história do marinheiro, né? Tem quem fala que são cariocas. Já. Tá gravando? Tem quem fale que são marinheiros que vieram pra cá. E tem quem fale que são florianopolitanos que se inseriram na marinha e que foram pro Rio, aprenderam lá e voltaram e colocaram o samba aqui, né? Então isso eu ainda não cheguei no consenso ainda, não sei que fim que deu, vou pesquisar um pouco mais ainda. E tem a história dos rádios, o pessoal ouvia muito no rádio, não sei se comprava vinil, acho que na época ainda não, muito pouco. Pelo menos essa parte que eu sei até agora, década de 30, não é isso? É um pouco antes disso. Isso, Você com 15 distritos de minha avó, 48 mais ou menos. Isso, então, acho que um pouquinho antes, agora eu confesso que eu não me recordo a data, mas foi década de 40. E antes disso não tem mais ninguém vivo para contar, então eu não catei muito documento ainda. É complicado. Assim, até onde eu consegui pesquisar, sabe que até por conta dos prazos que a gente tem em relação ao mestrado, então muita coisa a gente acaba deixando de fora e pode até cometer algumas injustiças, né? Mas o que eu posso falar, assim, da minha interpretação das fontes, dos dados que eu peguei para compor esse cenário das manifestações do samba, eu posso dizer que essa questão da vinda dos marinheiros, ela é mais, digamos assim, fruto, digamos assim, de uma situação mais complexa, de uma situação mais global, que é a situação da posição do Rio de Janeiro enquanto capital federal, né, naquele período, né, isso eu estou falando da década de 30 e 40, que vai culminar no surgimento das primeiras escolas de samba, né. Então, assim, é muito mais amplo por essa posição do Rio de Janeiro e a posição de Florianópolis, né, nessa tramitação, nesse intercâmbio das manifestações culturais. Então, assim, enquanto que o Rio de Janeiro, ele é um local que converge diversas culturas, né, porque muitas pessoas vão tentar a vida, digamos assim, né, profissional, se estabelecer profissionalmente no Rio de Janeiro, vindo de vários lugares do Brasil, então vai compor um tipo de musicalidade, isso aí já volta um pouquinho mais, final do século XIX. Então, eles compõem esse tipo de musicalidade que vai acabar se transformando nessa música popular urbana, que até historiadores como o José Geraldo Vinicius de Moraes e outros, até já começar até pelo próprio Mário de Andrade, né, que vai toda aquela discussão de música popular enquanto música folclórica e a música popular urbana, que até Mário de Andrade cita como popularesca, no caso, que aí é um outro termo para denominar aquela música que se compõe nos centros urbanos, principalmente em Rio de Janeiro e também em São Paulo a gente vê alguns, e claro, outros centros urbanos também, né? Mas mais evidente no Rio de Janeiro, até pelas documentações que a gente tem, pelo maior acesso, assim, né? Sim, tinha Seabra lá, depois do Estácio, então... Sim, até porque daí tem aquela questão também, a discussão da origem do samba carioca, que vem da Bahia, né? Toda aquela... Ou que vem dos índios. Ou que vem dos índios, né? tem várias vertentes, né? Então, o pessoal que defende a origem africana, né?
A gente sabe que existem discussões acirradas aí, mas, enfim. O que acontece? Chegou aqui e falei, vai 30. Então, em 30, de acordo com algumas documentações que eu analisei, principalmente jornais, já que depoimentos fica um pouco mais complicado, né? A pessoa que mais se aproximou em termos de depoimento, que mais se aproximou desse período, que pôde falar alguma coisa, é o senhor Vidomar, que é um músico, ele é funcionário público aposentado e também é músico do Morro da Caixa, né? E ele diz, inclusive na entrevista ele citou que acompanhou a fundação da Palpalode, então tem toda uma história, e ele, no entanto, não é muito visto, assim, pelo menos até onde eu vi, sobre a história do Palpalode, a história das escolas samba e até mesmo do próprio samba. A gente não vê essas pessoas, né? Então ele foi infelizmente não consegui encontrar mais pessoas assim como ele, que pudessem, até pela idade dele, 84 anos, então ele que mais podia se aproximar dessa questão da musicalidade na década de 30 em Florianópolis. Ele é de quando? Ele nasceu quando? Ele é de 1926. Mas então ele já consegue lembrar alguma coisa da infância e mais da adolescência. E aí, inclusive, até complementando o que comentou, ele foi que serviu no Rio de Janeiro, e isso já na década de 40, né? Então ele também trouxe muita experiência de lá, desse convívio com os cariocas e com a musicalidade. E antes da Copa Lodge, o que tinha de samba? Antes da Copa Lodge, o que tinha de samba? Eles tinham um conjunto vocal, que eles chamavam, e ele frisou muita referência do conjunto vocal e regional. O vocal seria mais as músicas cantadas mesmo, talvez esses sambas mais em evidência no período. E o grupo regional, que era mais voltado para o samba instrumental, para o choro, né? Enfim. Por exemplo, aí pegando pelos jornais, né? Pela pesquisa que eu fiz rápida, assim, muito se percebe que pelo menos nos jornais, só vai se falar em samba mais no período do carnaval. Acho que daí essa associação do samba com o carnaval. E a gente encontra muito na década de 30. Também no acervo da Sociedade Amor Arte, que é a única que eu encontrei com um acervo daquele período, a gente encontra sambas conhecidos, né, de compositores cariocas, e aí vai L.D. Marçal, Noel Rosa, Lamartine Babo, daí já voltado mais para a música carnavalesca, né? E isso está evidente, cruzando essas informações, né, do acervo dessa sociedade com os jornais, a gente percebe que aqui em Florianópolis estão acompanhando essa tendência que já está acontecendo que acontece no Rio de Janeiro. Então as músicas de lá, isso já ia associado com essa questão do mercado fonográfico, que lá já está ficando mais forte, né, mais amplo, e a gente percebe essas influências aqui. Em contrapartida, quer dizer, não em contrapartida, mas tem uma questão aí que é importante também, que na década de 30 ainda não tem rádio local, né? No caso aqui em Florianópolis ainda não tem uma rádio. Então, as irradiações aconteciam, aí eu confesso que não entrei muito em detalhes sobre isso, mas tem pessoas, já pesquisas aí que podem dar maiores informações. As irradiações aconteciam, por exemplo, tinha alto-falantes ali pela Felipe Schmidt, na área central da cidade, e em alguns horários eles transmitiam algumas programações da Rádio Nacional, e também até irradiações internacionais, principalmente no período da Segunda Guerra, né? A gente vê muito isso até nos jornais a gente percebe, que eles publicavam a programação, né? Então misturavam muitas informações, tanto na questão de notícias, como também na questão das músicas, né? Então, e aí, isso é um pouco já do que posso te dizer que é esses locais de difusão do samba. Mas né? o pessoal mais ouvia do que tocava, não sei se o grupo regional que falasse, se o grupo de vocal. Mais se ouvia do que se... Mais se ouvia do que tocava. Só que tem outra questão que é bem importante, que eu acho que foi fundamental, para além da vinda dos marinheiros, uma questão fundamental que dissemina essa cultura popular, a música popular em Florianópolis, que é a questão dos músicos de banda, que é muito forte aqui. Por exemplo, que na época era a Força Pública, hoje é a Polícia Militar, né, a banda da polícia, a própria Sociedade Amor Arte, né, e a gente percebe até a diversidade econômica, social mesmo dos músicos, né, muito evidente também nessas bandas. E muito dessas bandas, por exemplo, a própria banda da Força Pública, ela tem uma jazz band, né?
E aí já toca o samba mais orquestrado, né? Já com elementos, com instrumentos de sopro e tal, né? Com outro tipo de arranjo para esse samba que no meu ver, assim, parece um pouco uma tentativa já de elitizar esse samba para cair no gosto das elites, digamos assim, né? Então a gente já vê isso. Agora, informações sobre o samba de terreiro, né? O samba das comunidades aqui das regiões, por exemplo, dos morros ou de outras regiões aqui de Florianópolis, onde concentrava uma parcela da população que efetivamente fazia samba. Infelizmente, as informações ainda ficam muito por, né? A gente não tem, se não fosse pelas fontes orais, né? E infelizmente eu não consegui ainda ter informações suficientes para de repente colocar uma interpretação sobre como eram feitos. Uma coisa também que favorece isso, essa falta de informações sobre as composições locais nessa época, é também justamente pelo fato, e aí o seu Vidomar ele cita, né, o fato de eles não gravarem, né, eles faziam as músicas, não tinha como gravar, né, aqui era muito restrito esse uso por não ter rádio e também os aparelhos, né, não ser tão acessíveis como é hoje. Então fica mais difícil, né? Então essas composições, eu insisti algumas vezes porque, né, tentei solicitar que se eles lembrassem de uma composição, ele não lembrava de nenhuma. Mas de algum compositor ele lembrava? Não, ele não quis, na verdade aí eu não quis insistir porque ele não quis assim, agora eu não lembro, talvez ele até lembrasse, mas não quisesse cantar, então eu também não quis invadir tanto, né, a privacidade dele e a liberdade dele já em falar, né? Mas ele fez parte desses grupos locais? Isso, ele até citou o nome, Vocalistas Infernais, o nome desse grupo, que coincidentemente fazia parte no caso, o avô do meu esposo, né? Que a família dele é do Morro da Caixa, né? E por muitos anos residiram ali, mas só que as lembranças, no caso da mãe dele, é da década de 60 já, então algumas coisas ela conseguiu me passar que foram interessantes para perceber isso, mas é uma memória mais recente, então fica um pouco... O Garotos do Ritmo veio depois, então? Os Garotos do Ritmo é da década de 40, né, se não me engano. Que é o... Isso, o Valdir Brasil, não é? Também, não, porque o Valdir Brasil tinha um grupo também. Esses três, o Necrido, o Avevô e o Seu Vidomar. Tinha o irmão do Seu Vidomar que tocava cavaquinho também, parece. Não sei se fazia parte do grupo. Ele não me lembro dele ter citado sobre o irmão dele. Tem uma foto desses, são 6, 8. Tem uma foto deles num campo assim, tem um morro de fundo. Não vi, olha só que coisa. Não, essa foto não sei se ele tem, deve ser ele tem, aí que tá, né? Eu solicitei pra ele se ele tinha como fotografia também e tal, com a mesma coisa com relação às composições e ele não passou, assim, então a gente respeita, né? Então, assim, foi uma pessoa mais próxima que eu, né, desse período, desse contexto que eu queria abordar, assim, né? E, então, em linhas gerais, a minha percepção da história do samba com relação a essas influências do samba carioca aqui, eu acho que ela seria por isso, né? E por esses músicos das bandas, eles terem essa circularidade, eles estavam tanto em vários locais executando, como também em vários grupos, né? Um músico que tocava um dobrado num desfile cívico, ele estava tocando depois numa jazz band, e chegava no carnaval também, era... compositor. E também outra coisa que é interessante, e aí já entra numa outra discussão, que é a situação dos músicos, né? Como a gente percebe ainda hoje, muitos músicos reclamando da falta de espaço, da formação de público e até pela própria questão profissional, né? Não conseguem muitas vezes se manter só como músicos, né? Isso também a gente já vê uma influência, já vê essa situação também nesse período, década de 30, que só pelo fato de ver que muitos desses músicos eles tinham outras profissões, sabe? Como a gente percebe em alguns jornais, por exemplo, eles tinham outras profissões, ou, por exemplo, maestros de orquestras de música erudita que chegaram no carnaval também, sabe? Como o Álvaro Souza, Sebastião Vieira, que tinha uma coluna no jornal, que até ele tinha uma alcunha de Sarapião, se não me engano, e ele era digamos, um crítico, assim, ele era colunista do carnaval e falava dos blocos e tal, e sempre colocando alguma opinião também pessoal acerca disso, né?
E são essas pessoas, assim, essa diversidade, essa circularidade dos músicos, eu acho que eu vejo, assim, pelo menos, que o que mais contribuiu para a inserção do samba aqui, né? E sempre acompanhando as tendências do Rio de Janeiro. Então é uma coisa que não é... Os marinheiros, claro, eles vão trazer... eu vejo, assim, que eles trazem mais a questão do samba já enredo, né? Mas não é só isso. Eu acho que eu vejo essa situação como algo muito mais amplo e até mais complexo, assim, né? Se não tivesse um público aqui para receber, esse público de músicos, né? Eu acho que isso... Tinha um pessoal aqui que já fazia música, né? Então, eles vindo para cá, trazendo isso, talvez chegasse num lugar onde não tivesse, que nem tu falou, dessas bandas, dessas músicas. Talvez na época o pessoal não estava se importando com o público. Eles queriam tocar o samba deles, queriam fazer, ouviam, gostaram e queriam reproduzir. Não estavam se importando com se apresentar com o público. Sim. Tinha músicos já aqui, né? Não foi uma coisa só tipo aquela explicação tipo, não, eles trouxeram o samba pra cá, eles trouxeram o samba, não, já... Veio pra cá porque já tinha um pessoal que fazia música aqui. Deixa eu perguntar, aquele recorde que você encontrou da vinda do Noel Rosa, de quando que é? Da vinda do Noel Rosa, isso também é uma coisa importante, né? Da vinda dos músicos pra cá. Patato Silva, o Oito Batutas morreu aqui, inclusive, né? Em 1907, né? Aí depois, em 1927, veio isso também registrado em jornais. A vinda dos Oito Batutas, em 27, em 32, Noel Rosa, os Asas do Samba, que era o grupo do Noel Rosa, Mário Reis, e agora também mais dois nomes que não eram tão conhecidos, infelizmente não me recordo agora, mas também, então tinha também essa vinda dos músicos pra cá, que também influenciaram bastante. Vieram, pelo menos alguém gostava já e quis contratar. Sim. Não, e até pelo próprio texto da publicação, da nota que eles publicavam, a nota que eu encontrei sobre Oito Batutas mesmo, eles exaltaram, não, é o que é de melhor no Rio de Janeiro, estão vindo pra cá, trazendo as novidades, né? Então, assim, elogios, né, a atuação desses músicos e também uma forma de chamar o público, né? Agora, se efetivamente o público daqui gostou, né, se encheu a casa, como diz, né, aí a gente já infelizmente não tem como saber, mas, quer dizer, pode ser que tenha, né, alguma informação nesses jornais mesmo comentando, né, às vezes acontece de comentar, não, porque foi bom, hoje vai repetir, né, mas tem coisas também que não, né, fica meio difícil de saber, mas pelo menos bem como você falou, se veio é porque tem quem queira assistir, quem goste, quem escute, né, então é isso. Um copo d'água. Você pode só um pouquinho. Não vale. Não, tem coisa. Eu acho que é isso. Se encontrasse o nome de alguém que não conseguisse encontrar, que não se fala normalmente por aí, nessa tua pesquisa. Por exemplo... Você fala do tal do seu Nelson pra ti, não? Que tocava cavaquinho? Nelson do Cavaquinho, eu já ouvi falar dele, mas não consegui, não soube maiores informações. Que até eu achei interessante que tem o Nelson Cavaquinho do Rio de Janeiro, acho que tem, aqui é do Cavaquinho, né? Ele é do Nelson do Cavaquinho. Era mais pra referência, era Nelson, que tocava cavaquinho. Era mais essa referência, era Nelson do Cavaco, acho que você tinha esse nome. Que eu vi algumas referências com o Nelson do Cavaquinho, então. Bom. Não catei muito registro. Uma coisa que eu achei interessante tem por exemplo, o Juvenal Melquíades. Eu também não vi nada dele, não sei nada dele, a não ser que ele foi um jornalista. Ele ele escrevia algumas músicas também para o carnaval, assim, eles participavam desses blocos carnavalescos na década de 30. E também tinha, por exemplo, esses grupos bororós, já tinha na década de 30, o Brinca Quem Pode. E também outra coisa que é legal também de pesquisar, de repente até um pouco mais, que eu também não entrei muito em detalhes, são os clubes negros aqui, né? Tem acho que Flor do Abacate, eu já vi algumas referências, assim, até de outros trabalhos que já foram feitos sobre isso. Tem o 25 de dezembro, né? 25, Copa Lote, né? E o próprio Brinca Quem Pode, que tinha uma sede aqui na Mauro Ramos, né?
E parece que antes era na Conselheiro Mafra, depois mudou para Mauro Ramos, onde tem um clube dos motoristas. Não sei se ainda tem esse clube lá, mas anos depois passou a ser esse clube dos motoristas. Mas é só perguntar pro pessoal do NEM, ele deve saber. Deve saber. Ali também esses espaços, né, também são importantes para a gente pensar na composição do samba, nas manifestações do samba, né? Só uma última pergunta, assim, que tem uma coisa que chama muita atenção, como é que é o samba hoje em Floripa? A questão da formação de público, quem é que participa, como é que são esses espaços sobre sociabilidade? Eu acho que o Arthur pode responder melhor do que essa questão. Não sei. É porque ele... Eu acho que começou na época de 80 por ali, quando começou com essa história mais de apresentação, assim, acho que era muito público que ia em escola de samba, que ia na sede da Coloninha, que morava no Copa Lodge, que ia na manifestação do carnaval e também ia para ver esses grupos. Muitos deles surgiram na sede da escola. Hoje não mudou muito não, na real. Hoje o pessoal que vai no samba também, boa parte é o pessoal que vai em escola de samba também, que vai em ensaio, que vai na passarela. Mas tem, de vez em quando se encontra assim uma família que vai no Quarto Noel, lá tem um monte de gente lá, um monte de emo, um monte de roqueiro, que às vezes até já estava antes do samba. E continua acompanhando lá porque o samba tá lá. Então, uma coisa meio alternativa, assim, aquele samba específico do Noel, uma coisa meio alternativa, com o pessoal que vai no rock que também já é alternativo, então acaba se juntando. É uma coisa boa, né? Acho que é uma coisa de qualidade que eles também gostam, que não é da moda, então vamos dar moral, vamos ouvir, porque é bom. Então tem esse pessoal do rock, tem o pessoal do emo, tem o pessoal da Lagoa, que é um pessoal hippie, que não tem nada a ver com nada, assim, já vão fumar maconha, ficar na deles, lá ouvindo reggae, isso aqui, e tem o samba. Tem a oportunidade de, vamos lá ver que é uma coisa boa, dançar, lá curtir, fazer curtir uma noite, entendeu? Então tem outros públicos, tipo, tem muito samba na Lagoa, na Parra, na Joaquina, que é mais ou menos o mesmo público. Aí tem no Rancho do Nego, que é um público mais totalmente diferente também, não vai nem escola de samba ali na Lagoa, que acho que é um pouco mais abonado, eu acho que tem um pouco mais de dinheiro, faz tempo que eu não vou lá. Eu estive lá recentemente porque meu tio frequenta muito lá, meu tio toca percussão, assim, trabalha muito com os músicos aqui, principalmente músicos da noite, digamos assim, né? Ele comemorou recentemente o aniversário dele lá e aí eu participei e eu vi realmente assim, as pessoas, o tipo de público que vai, assim, é bem diferente mesmo do que a gente vê, por exemplo, no canto do Noel, né, em outros locais também mais conhecidos. A gente vai no Praça 11, mas já é como uma escola de samba mesmo, vai dar só negaiada toda lá, só que mais que vai realmente escola de samba, que toca na bateria, que é diretor de harmonia na escola, não sei o quê. Lá já é um público mais escola de samba também. Também já é um outro público, não é meio público que vai no Noel, também já é um tipo de samba, que já é o samba mais moderno, né, de 80 pra cá. O Noel já é o samba mais antigo, assim. Então já é um outro público que vai todos esses pontos. Nesse caso, até quando eu fazia pesquisa na faculdade, no trabalho de faculdade, o pessoal perguntava, mas qual é o público que tu vai atingir? Sei lá, pô, todo mundo, pô, criança velha, de rico a pobre, hippie, roqueiro, então é difícil achar um público-alvo do samba. É todo mundo que gosta. Talvez agora seja até uma viagem minha, mas ouvindo o que você está falando, assim, eu acho que isso é um pouco também da situação de Florianópolis, né, como um centro turístico também, dessa coisa de ter vários públicos, né, várias pessoas de várias diferentes constituições culturais, se eu posso dizer assim, elas participando desses espaços, assim, né, não sei, pode ser uma viagem, mas eu acho que é uma coisa que pode ser pensada também, né. Não, assim... Não, essa questão do público, né, que você estava comentando, talvez seja também um pouco, eu percebo assim em Florianópolis, né, essa diversidade de pessoas que vêm até por conta de Florianópolis ser uma cidade turística, assim, e tal, né. Não sei se é isso. Não, acho que não, porque tu vê durante o ano inteiro que não tem turista aqui em Floripa, e continua tendo samba normal no inverno. Não, isso sim. O público que vai, não é público de fora não. Pelo menos que eu vejo, só se vem algum gringo, tem samba pra ver.
Não, o que eu quero dizer tá, tudo bem, talvez eu tenha me expressado bem, né? Por ser uma cidade turística, por muitas pessoas de fora, teve muitas pessoas de fora aqui, de outras cidades, de outros estados, que residem aqui. Ah, sim, não. Eu acho que eu não fiz entender. Aí pode ser. Aí pode ser. Várias opções, como são diferentes, né? São do Praça diferente do Ega, diferente do Rancho Nega, diferente do Tiango, diferente da Lagoa. Agora, eu que vou te fazer uma pergunta, na verdade. Assim, pelos espaços que tu frequenta, o que tu pode dizer sobre um samba de Florianópolis, assim, a particularidade hoje? Não tem diferença? A diferença é quando for ver o Jason cantar. Porque ele tem um sotaque bem mané, bem característico. Mas... Em termos de utilização de instrumentos ou algum arranjo, alguma coisa assim? Não consigo ver muita diferença não. Tem, claro, tu vai analisar um samba do pessoal que é feito no Recife, é diferente do pessoal de São Paulo, que é diferente do Rio, que é diferente do Porto Alegre, que tem muito samba também aí, que é diferente. Claro, tem um pouco de diferença, né? Até porque na forma de bater, há quem dizia antes que a forma de bater o tantã, por exemplo, é muito puxada pelo... traz uma carga muito grande do boi de mamão. Há quem diga isso. Eu não sei, hoje eu não consigo analisar assim, porque quando eu vejo é a batida que se ouve no CD, que hoje o pessoal vê CD, DVD, viaja, alguns conseguem viajar, então vê como é que se toca, até pelo DVD já vê como é que toca, pega a batida certinha. Então hoje globalizou tudo mesmo, infelizmente não tem muita diferença não. É porque na verdade essa era uma grande questão que eu acho que ela ficou por toda a minha pesquisa, assim, e até como eu já tinha comentado assim com os meninos, a minha pesquisa ela terminou por a questão do prazo que eu tenho para entregar, mas ela terminou com mais incertezas do que, mais dúvidas na verdade do que... Então, porque no começo o que mais me instigou justamente é encontrar uma possível sonoridade local, um tipo de samba local, assim, né? Porque eu já vi algumas pesquisas do Carlos Sandoni, que tem o Feitiço Decente, que fala das informações do samba, no Rio de Janeiro e tal. Essa foi uma das discussões assim, que me puxou para tentar pensar numa... Eu acho que tu vai encontrar de samba mais, do estilo manezinho, seria um samba acho que talvez do Neco, que ele fazia no Lagoa da Conceição. Sim. Ou então tem outro aí que fala da ponta, que é a ponta pro samba, a ponta do samba. Aqui, já ouviu essa música? Não, essa uma loucura lá mesmo, gente da terra, mas... Mas a Lagoa da Conceição eu conheço. Talvez seja isso, porque no mais, o pessoal até que década de 40, quando veio pra cá, trouxe muito samba do Rio. Então, o jeito de fazer, se alguém for compor, quisesse compor naquela época, ia ser muito característica de lá. Aí na década de 80, quando teve outro boom do samba, do pagode, o pessoal trouxe também fundo de quintal, Zeca, Jovenil, com o jeito deles de lá também. Então, só quem nasceu aqui, que não teve muito contato ou não quis ter muito contato, para compor o jeito daqui. Eu tenho esse desconhecido, tipo Nelson Cavaco, seu Pinheiro, seu Noca, parece, não sei se esses caras compunham. Ou o pessoal que nasceu no morro, que também talvez não tivesse também tanto contato. Mas eu não conheço muito o samba daqui, só talvez esse negócio do Neco mesmo, então o jeito de cantar, que o Jason tem muito disso, talvez a Jandira também. No mais, tudo globalizado já. Como já o samba da Florianópolis é a cópia do Rio, né? Em tudo, você Marcelo que falou isso. E realmente é beira-mar, prédio, morro, praia. Existe muito essa comparação, então, né? Até pelo próprio jeito de ser. Já ouvi comparações desse tipo por pessoas daqui, né? O seu Vidomar foi o que falou, e tem também um documentário, deixa eu me recordar qual é o documentário que eu vi, que fala o Raul Caldas Filho. Ele fala alguma coisa também sobre, ele faz essa comparação, que eles que o carioca ele é muito gozador, ele é brincalhão, ele é mais contraído, e o Catarina também. Aí acho que isso é uma coisa que aproxima muito, então eles falam muito dessa coisa da semelhança mesmo, até na questão de comportamento, de experiência de vida mesmo de cada um, então... Infelizmente a gente não tem a malandragem de lá, né?
tocar samba lá, tu faz tudo muito rápido. Aqui tu quer fazer até pela cultura de samba de lá, infelizmente a cultura de samba lá não veio pra cá também. Aqui só trouxe o samba, não trouxe a cultura de samba. Tu quer fazer um samba no boteco, tu não consegue. O dono do bar não quer, não, bagunça. Ou porque tem da polícia, ou porque os clientes não vão querer. A cultura do samba não trouxeram. Agora me fez lembrar, tem um documentário do Miramar, né? Que também alguém comenta nesse documentário o fato de que o Miramar era o único local onde eles podiam fazer música, né? Podiam tocar, porque os outros bares ninguém queria, achava que era bagunça. Isso devia ser o quê? Década de 60, 70? Então Não tinha mesmo bar. Tinha um Canudinhos, Bar do Tazo, Bar do Segundo na época. E o Miramar, depois lá, o semáforo era puteiro, não tinha mais nada depois. O lado era rádio, não tinha babá nenhum. Em Floripa também não tinha nada. Desculpa a câmera, mas... não, mas é verdade. Ainda hoje, assim, Floripa, pra pensar assim, hoje não consegue fazer samba em lugar nenhum. Não sei como é que o cara reabriu o Bar do Noel ali, o seu Edson na época. Disse, reabriu o bar aqui, não sei se reabriu ou comprou do cara ali. Eu quero fazer samba aqui, demorou até quase um ano para começar a fazer porque tinha medo. Eu casualmente, por coincidência, assim, eu passei até com meu esposo um dia que ele estava, acho que fazia uma semana que ele tinha inaugurado o bar, aí ele comentou, porque a gente chamou a atenção a decoração do bar, as fotos dos sambistas e tal, e aí a gente entrou para olhar as fotos e ele disse, fique à vontade, eu estou abrindo agora a casa, não sei o que, e comentou, e a intenção é a gente trazer o samba de raiz aqui e tal, e aí ele disse, mas vê se vocês vêm aí, a gente vai fazer e tal, daí a gente passava de vez em quando ali, porque agora por conta do meu serviço eu não tenho tanta frequência no centro, mas na época a gente passava bastante ali, e aí ele não via assim nenhuma movimentação, né, e demorou mesmo, a gente percebeu isso. Ele tinha um alvará, ele mostrava, então, você faz, mas tem medo da polícia, mas tu tá com o alvará pra eles, mas tu vê assim, a estrutura dos bares aqui, do Rio e São Paulo, principalmente São Paulo, que tem muito boteco lá, assim, tem muito samba lá também. Tu vê assim, tipo, pode ser o tamanho dessa sala aqui, mas vai ter samba lá, vamos achar um jeito de fazer um samba lá. Aqui tu vai encontrar, primeiro tu não encontra bar com uma estrutura pra fazer o samba dentro do bar, não tem estrutura, faz fora. Sim. Aí tu encontra um bar com a estrutura que tem, por exemplo, lá no tal do Botequim, na Rio Branco. Só que já é coisa mais elitizada. Aí vou cobrar, sei lá, 15 pila de couvera, cerveja 5, 7 reais. Tu não tem como fazer um samba, que é uma coisa mais popular, que é uma pessoa mais pobre, que não tem dinheiro. Que quer às vezes só tocar, não quer tocar pra se apresentar, só quer tocar, tu não vai achar isso. Tu vai encontrar essa festa de aniversário dos caras do morro, até no pessoal que mora na favela, ou até no asfalto às vezes. Mas não vai encontrar o pessoal de bobeira fazendo samba no boteco, porque não tem estrutura, quando tem é caro, ou quando tem que é barato, o dono do bar não deixa fazer. Aí você vai encontrar a apresentação de grupo, que não é a única roda de samba que tem. O pessoal quiser chegar e tocar, pode. No Praça 11 tem um pouco disso, mas já é um pouco também já mais de grupo. O resto mesmo que seja no chão, mas é palquinho. Não vê roda de samba aqui. Essa é a cultura que não veio pra cá. Sim, E já ouviu falar alguma coisa sobre o Aldir Simões com relação a... Porque eu não te pergunto isso porque assim, encontrei no acervo da Casa da Memória, que tem um acervo do Zininho lá e tal, tem muita fita cassete que eram entrevistas que o Zininho gravava, enfim, perto da própria televisão. E tem um áudio de uma entrevista de um programa da RBS, início da década de 80, mas não tem a data precisa, assim, quando eles fizeram o primeiro festival estadual de samba, fizeram aqui. E quem coordenou e tal foi o Aldir Simões. E aí é muito engraçado, não, é interessante, porque ele fala assim, porque nós queremos trazer o samba numa terra onde o samba não existe. Eu até usei esse termo na minha dissertação, que eu achei interessante, assim, como um subtítulo. Porque ele enfatiza muito isso, porque não existe a cultura do samba, porque não existe o samba aqui e tal, e aí ele enfatiza muito isso, assim, isso no começo da década de 80, assim. E ele parece que foi uma das pessoas que mais se empenhou, né, pelo menos assim, porque a gente vê a trajetória dele, até depois ele tinha aquele programa do Fala Mané e tal, né, sempre
enfatizando a cultura musical, né, popular em Florianópolis. Assim. Esse festival, não era um festival de música ou era de samba específico? Era um festival estadual de samba. E aí eu não sei se devia estar dividido em categorias, assim, aí mais detalhes eu também não consegui, sabe? Se não me engano, eu já vi isso, só que era que eu ouvi que me contaram era festival de música estadual. Olha, eles falaram de um festival, primeiro festival estadual de samba. No áudio tem isso? No áudio tem isso. Então o pessoal que me falou errou. Pode ser que daí depois tem que ver se é mesmo também, que a gente ouve depois um outro festival de música que é mais amplo, né? Mas esse era específico de samba, que aí ele fala, a gente quer trazer o samba de terreiro, o samba de break. Aí ele fala do samba e do carnaval, né? O pessoal associa o samba com o carnaval, mas o samba é uma cultura, carnaval é outra, né? Ele fala assim, e eu achei muito interessante, porque o meu trabalho, inicialmente a minha pesquisa, eu queria pesquisar esse samba independente do carnaval, sabe? A cultura do samba mesmo. É difícil fazer isso. É difícil? É muito difícil. Primeiro quando você fala samba, tá, Copa Loja, não. Peraí, Carnaval, pô, não. Não, tem negativo? Tem, mas eu não quero falar do negativo, eu quero falar do samba, assim. Sim, é difícil separar. É difícil, E aí a volta que eu tinha comentado no começo, que era justamente com relação a essa associação do samba e carnaval que ocorre na década de 30, que a gente vê nos próprios registros dos jornais, eles só falam de samba nessa época. Na década de 40 que encontra alguma coisa assim, sabe? Mas isso vai encontrar até no Rio de Janeiro. Até porque quando começou no Rio, não quando começou, mas tipo... Com o formato que se tem hoje, que já tinha samba, tinha seata, com Hilário Jovino antes ainda, com aí Donga e tal. Ismael Silva, com o pessoal do estado, que mudou o formato, que é o formato atual do samba. Que é mais aproximado. Então começou com a escola de samba, deixa pra lá. Então não era na escola de samba realmente. O samba que se fazia na Portela, por exemplo, que é a minha referência maior na Portela, era na escola de samba. Mas claro, até o samba que se tocava na escola de samba naquela época se toca hoje nas rodas. Que é outro formato. Então é até compreensível que aqui também se faça essa mesclagem. Até porque eu, como vou estudar samba do Rio, também tem essa mesclagem, até a década de 60 por ali. Que é quando você fazia samba de terreiro. Que depois começou a figura do carnavalesco, luxo, não sei o que, então o samba foi lá. Aí que vai-se pra nem sei onde é que os caras foram. Aí tem o clube de samba de João Nogueira, enfim, tem mais um monte de tentativa. Mas o samba que eu pesquiso era vinculado com a escola de samba, né? Então aqui também. Claro que aqui tudo copiado. Agora o Aldiro era maluco, o Aldiro era um cara que eu não conheci, mas tirava dinheiro do bolso para bancar alguma coisa assim. Todo mundo fala de bichadas sensacional. Assim. E tem um pouco de ato, assim, de formação pré-80, né? Vai em Catar, assim, Neide Maria, Zininho, aí tem o pessoal do Morro que fazia, mas tem um hiato grande assim, de formação até 80, que foi quando surgiu o Aldiro. Acho que coincidentemente, né, quando ele teve essa explosão também da coluna no jornal e tudo mais. Isso, eu acho que mais esse período. Quando veio o segundo pagode, que o pessoal trouxe também alguns marinheiros, alguns da base, no Calipina, por exemplo, que era da base. Que trouxe como hoje tem o Vicente Marinheiro, que é da Coluninha, né, que é um dos compositores da Coluninha também. Eu até entrevistei ele também, e ele enfatizou muito a questão da cópia mesmo, né? Da influência forte que tem no samba aqui, né? No samba carioca. E ele, pela experiência que ele tem lá também, né? Ele dizendo que desde pequeno ele participava já dos sambas, né? Já tocava instrumentos ali nas rodas de sambas no Rio de Janeiro e tal. Aí ele enfatizou muito essa influência, mas naquele olhar do carioca que é defensor da sua cultura, né? Então ele acha que lá é o centro da até um pouco demais, assim. Demais. Porque lá são... Ele falou até agora eu vou entrar numa viagem aqui, até da questão dos carros de mutação, né? Que ele fala que foi lá que surgiu, sendo que o pessoal há um senso comum, pelo menos, que o carro de mutação surgiu, era uma exclusividade do carnaval florianopolitano. E até onde eu vi, pelo menos que eu tentei pesquisar, eu não encontrei referências de carro de mutação no Rio de Janeiro. Aí é outra discussão também, essa é uma característica florianopolitana, pelo menos do carnaval, senão não são. Mas o carnaval, tinha isso, carro de mutação que no Rio tinha as grandes sociedades também, que eram os ranchos, né, que eles chamavam. Tinha os blocos, tinha a escola de samba que foi quando explodiu. Aqui era
as grandes sociedades, Sim. as bandinhas que tocavam, bandinhas, Sacanagem. e os carros de votação. Depois acabou isso tudo. Deixa eu te perguntar, quando tu pesquisou, tu fala que na década de 30 e 40 só encontrava na época do carnaval, né? Notícias sobre samba, assim. Existia um investimento, sei lá, do Estado, alguma coisa para promover? Porque eu lembro que eu pesquisei uma época, tipo, jornal da década de 70 e 80. E ali tinha um investimento do Estado muito grande, falava que era o terceiro maior carnaval do país, e rolava um incentivo do Estado, assim, do governo municipal, do governo estadual, com esse carnaval, assim? Eu creio que não. Na verdade, eu não cheguei a olhar, né, essas fontes por esse aspecto, mas assim, lembrando do que eu vi a partir dos jornais, as primeiras fontes que eu pesquisei foram os jornais, até para poder me ambientar no contexto cultural aqui da cidade, né? Mas até onde eu vi, assim, o patrocínio era dos empresários, comerciantes locais, falavam muito do, não sei se a pronúncia é essa, mas Ferri Boabait, era o conhecido como Califa. Ele tinha uma loja aqui, Casa das Meias, tinha muita propaganda nos jornais dessa loja, inclusive. E por exemplo, os concursos de música, uma coisa que é interessante também, nesse período, muitos concursos de músicas carnavalescas, e aí por isso essa ênfase no samba, na marchinha. E esses prêmios eram patrocinados por esses empresários, assim. E também pelos próprios jornais, como por exemplo, em 1940, a Gazeta ela fez uma divulgação bem ampla sobre esse concurso que foi feito, divulgando sambas e tal, e como patrocinadora mesmo, talvez não patrocinadora, mas como organizadora mesmo do evento, assim, sabe? Mas era concurso de marchinha? Era concurso de samba também? Não, era concurso de músicas carnavalescas, então eles dividiam a categoria sambas e marchas. Tinha isso também. O que eu sei que tinha era tal do livro de ouro, né? O pessoal passava, por exemplo, os empresários ou família que tinha dinheiro, família de político talvez, tinha um livro de ouro, o pessoal dizia, doei tanto lá para a escola de samba e tal, mesmo se algum dia a escola devolver uma base lá, acho que não. Mas tipo, a Copa Lodge desfilava muito na frente do Moacir Benvenuti, né? Na casa da família Benvenuti. Porque eles doavam muito dinheiro para a Copa Lodge, acabava o desfile, eles acabavam na Praça 15 lá o desfile, desfilavam e tal, eles iam para o Morro do Copa. Aí no caminho eles passavam na frente da casa do Moacir para fazer uma festa lá, para forma de agradecimento pela doação, assim. Por isso eu acho que até hoje o cara tem uma cadeira lá na Copa Lodge com o benemérito, uma coisa assim, que a família doou muito dinheiro para a Copa Lodge. Aí o que teve depois, o Salvador fala no livro dele, que tipo, os dias antes do carnaval não tinha dinheiro, vão faltar fantasia, eles iam pro governador, né, que tinha mais acesso, ou pro prefeito, e pediam dinheiro pros caras. Não era dinheiro público, eu acho, não sei, talvez se fosse, mas os caras tiravam o dinheiro do bolso e davam, tá aqui, sei lá, 7 mil, não tinha prestação de conta, não tinha porra nenhuma. Dava dinheiro, mas eu acho que era dinheiro do bolso do governador, do prefeito, que ia para as escolas. Acho que o poder público só mais tarde, assim, realmente como um investimento público que tinha prestação de contas. Até o Marçal uma vez falou para mim que ele viu a prestação de contas da década de 80, eu acho, 90, feita à mão, assim. O cara, o presidente pegou uma folha de caderno e escreveu, eu gastei tanto com fantasias, aqui, apresentou assim. Passou. Eu acho que é isso aí mesmo, mas sei lá, comerciantes, empresas, né, privadas, enfim, né, a gente via mais nesse sentido, assim, talvez, bom, enfim, vou ser redundante agora, mas acho que é isso. Bom, pro nosso documentário fechou, sim, tá fantástico, tá ótimo. A gente agradece muito a colaboração de vocês e a gente gostaria que vocês olhassem para a câmera, sim, dissessem o nome de vocês, dando autorização para o uso da imagem, né? Eu não autorizo. Pode usar Arthur Debem, pode usar. Lisandra Barbosa Macedo, está autorizado na divulgação, com as devidas edições e Photoshop, não, tô brincando. Photoshop de vídeo. Então, muito obrigado, né? Já tá ligado aí? Tá ligado. Pode deixar ligado. Se quiser continuar conversando. Não, quero pegar detalhes da década de 30 ali. Como? Quero pegar os detalhes da década de 30 ali, que pegou assim, só mais que o seu Tomar mesmo. Então, as entrevistas eu fiz com o seu Até falar com
ele só que ele ficou doente porque antes ele não pôde. Eu Agora tive um tá pouco legal. de dificuldade de encontrar ele também no ano passado, né? Vai fazer um ano que eu fiz uma entrevista com ele. Mas eu vi ele desfilando Não, ele tá. Ele já tá com morte semana Não. retrasada. Na sexta-feira passada, acho que semana passada, aí na quinta-feira à noite ele passou mal. Aí na sexta não pôde, mas depois, no outro dia tava bebendo já. Ele vai muito ali no... Tá sempre agora bate o Jorge ali. Mas só tem que remarcar com ele, porque eu não consegui. Vai ser bem legal. E assim, ele fala bastante, não se opõe assim a falar, sabe? Acho que vai ser bem legal, assim, pra entrevistar ele, né? Só que mesmo, talvez até tenha mais sorte que eu com relação a ele comentar sobre alguma composição e tal, né? De repente, e se tu conseguir me ajuda. Não vou usar mais pra dissertação, mas tudo certo. Só pra curiosidade mesmo. Faz doutorado. Quem sabe, né? Vamos ver. Então, fora ele, aí eu entrevistei o Josué Costa, da Protegidos, né? O Vicente Marinheiro. A década de 30, ele não. Mas aí já, na verdade, sim, é porque meu trabalho também, ele tem uma parte dele que fala sobre essa coisa da ressignificação do samba hoje, né? Então, a partir das memórias, independente do período em que eles se retratem, é mais assim, na verdade, assim, trocando em miúdos, como o pessoal que está na comunidade do samba vê a história do samba, né? Então, assim, mesmo não tendo vivido, como eles têm essa memória, mesmo que tenham vivido de outras pessoas, tal como até Beatriz Salo, né, fala do pós-memória, né, que as pessoas que não viveram, mas que a partir da lembrança dos seus pais ou de familiares, da convivência com outras pessoas, elas têm, não vejo muito termo agora, mas enfim, elas adotam essa memória, né. Então, assim, por isso que eu entrevistei essas pessoas, só que não... No caso Vicente Marinheiro, Josué Costa e a minha sogra, o pai dela, o Ercílio, que tocava nesse conjunto, tocava saxofone, era maestro, tocava também na Polícia Militar, né? Ele era músico militar. E também tinha essa coisa que eu achei interessante justamente isso, ele era músico da Polícia Militar, mas também tinha esses grupos lá no Novo e tal, né? Chegasse a ver alguma informação do continente? Samba do continente? Não. Eu vi porque tem uma pouca coisa referente a isso num documentário, num especial que foi publicado no Diário Catarinense, que tem até na biblioteca da UDESP, que foi em 96, e aí eles falaram, eles entrevistaram um senhor chamado, o apelido dele eu me lembro que era Tarzan, que na época, em 96, tinha 78 anos, e ele comentou alguma coisa sobre as rodas, as festas que eles faziam em casa, as festas de família, e como era essa questão do relacionamento, do próprio irmão, assim, das pessoas que eles não deixavam entrar, aquela coisa toda, tinha essas restrições, assim, e da música, que era samba. Mas aonde no continente? Na... Coloninha? Ai, agora, se não me engano, é na Coloninha mesmo. Eu tenho que ver direitinho ali. Porque tinha Neve Silveira, só que acho que já é mais 70. Tinha um gafieira ali, né? A primeira gafieira de Floripa foi ali na Neve Silveira. Não era ali no Cachopa. No Cachopa não era. Não sei. Tinha o bar do Cachopa por ali. Ali onde é ali pela Fipasa, por ali. Tá, de repente porque não, acho que não tem mais esse local ali. Ali, aí que ele fala isso década de 30, até acho que um pouquinho antes, década de 20, ele fala das comunidades ali, naquela região. Se não me engano é Coloninha, assim, mas eu preciso me certificar. Foi uma única referência que eu achei, assim, a uma comunidade do samba, digamos assim, né, daquela região. Mas a gente sabe que muitas pessoas vieram da região de Antônio Carlos, de Biguaçu também, vieram para cá, né? E é o pessoal as famílias, né, que hoje moram aqui no maciço Mundo da Cruz. E também, provavelmente, muitas devem ter ficado nessa região, então. Silvio Domar, de Antônio Carlos também? Não. Silvio Domar, acho que já, não sei, acho que ele já nasceu nessa região mesmo. Não sei te dizer, não vou mentir. Mas é legal. Bom, aí essas entrevistas, né, que eu
fiz e a pesquisa foram nos jornais, no acervo de partituras da Murarte, que eles também tinham alguns recortes de jornais também, mas aí era falando, né, voltados, lógico, para a questão da banda. E algumas poucas fotos, assim, também, uma coisa. Parece que tem um acervo de fotos, mas é porque, assim, o acervo da Murarte, eles não têm um acervo organizado, na verdade. Eles jogaram as partituras embaixo num palco que eles têm, onde tem a bateria. Tá tudo lá cheio de rato, barata. Não, rata não digo, mas barata, já ouvi dizer que tinha lá, barata. E eles, tá tudo ali, né, jogado, aquelas folhas amareladas, já tudo cheio de água. E um rapaz aqui da UDESC, deve estar terminando também o mestrado, o Alexandre, ele que estava pesquisando, só que ele estava procurando outras partituras de outras músicas, na verdade, polcas, valsas, enfim, eu vi ele separando ali pelo menos. E aí como a gente começou a ter contato e eu fui algumas vezes com ele ali, daí ele começou já a deixar algumas coisas separadas, mais relacionadas ao samba e tal. E aí eles têm bastante coisa. Tinha que conversar com a Janice, né, para ver se... A Janice esteve lá nesse acervo, inclusive. A Márcia também teve. Para pegar um grupo de patrimônio, eu tenho certeza que alguém vai lá e... Olha, parece, até tem que ver com a Márcia, até para perguntar para ela, porque eles estavam querendo fazer esse ano um projeto para a organização daquele acervo. Digitalização, né? Inclusive, Pegar um grupo de patrimônio. Muito legal, eles têm muita coisa, assim, é um trabalho para... Eu fico puta que tem muito núcleo de pesquisador, que tem muita coisa, não tem um museu disso. Tem museu de imagem e som, que é ali perto do ciclo, lá tadinho. Ah não, aquele museu... Que aquele museu, meu Deus do céu, cara, é ridículo. Não, até tem coisa de não ser ridículo de acervo, mas é ridículo assim, chega lá, tipo, uma sala gigante, os caras tá, não sei o quê. Tá, eu queria pesquisar o quê? Não sei se vai ter, não sei o quê. Morosidade, a gente chega lá. Tinha uma salinha até climatizada, tal, tem umas vão lá, mas não sei se está catalogado, para as pessoas não se interessam em guardar. Agora vamos combinar uma coisa, que fica em off. Desliga é porque assim, eu trabalho na Secretaria da Cultura, aqui, né, pertinho. E é complicado, assim, comecei a trabalhar lá, já tenho uns 8 meses trabalhando lá, assim, eu achei que... Até não vou dizer que não, dá pra fazer um trabalho bacana lá, assim, mas eu vejo assim que eles são muito em prol dessa tal de cultura erudita, que é um termo que é questionável, mas é muito... porque vamos fazer o Circuito Catarinense de Orquestra, já tem, aliás, esse projeto, né? Circuito Catarinense de Orquestra... De ópera, é Bolshoi? Bolshoi? Não vou nem falar, eu vou deixar registrado. Eles entraram num projeto agora que eles querem milhões para reformar o Bolshoi, que tem condições de manter o querem 3. Quer dizer, vão tirar do fundo que poderia estar favorecendo mais a cultura popular e assim, realmente as ações, os projetos que vão, né, que poderiam contemplar essas pessoas que não têm mesmo condições, têm talento, têm vontade, mas não têm condições, então poderiam favorecer as pessoas, não. Eu acho que o pessoal que trabalha no MIS, não sei se são pessoas que trabalham em biblioteca ou são historiadores, o pessoal está lá, não sei qual é a formação do pessoal que trabalha lá. Aparentemente é o pessoal que é servidor público que jogaram lá. Assim, até para saber a situação da secretaria, eu vou entrar em outra discussão, mas a situação da secretaria é assim, a secretaria, a fundação eu sei, existe há muitos anos, mas a secretaria mesmo, da forma como ela está hoje, ela tem 8, 9 anos, né? E até o ano passado, quando eles fizeram um concurso, que foi no finalzinho do ano retrasado, não tinha pessoas técnicos na área. A maioria das pessoas vieram da Secretaria de Educação, porque até então a Secretaria da Cultura era vinculada, antes disso, à educação, né? Ou eram da educação, ou na grande maioria eram terceirizados, indicados pelo governo, ou os comissionados, que é aquela... Muita gente diz que são as laranjas podres do governo, porque são pessoas indicadas, muitas vezes, na maioria das vezes não têm mesmo formação na área, e estão lá porque e não sabem o que fazer com as várias possibilidades. Existem infinitas possibilidades de trabalhar, e a cultura das 3 áreas, porque a secretaria engloba as 3 áreas, né? Turismo, cultura e esporte, então a cultura é a mais prejudicada, assim. Não existe um plano de cultura, que é uma coisa que agora a gente está começando a formular, e é bem o setor que eu estou trabalhando, porque a gente fala das questões de políticas, né? Então, assim, até então não existia, existe uma lei lá que, nossa, é super questionável, assim, e o pessoal que trabalha ali é tudo, sabe, e os poucos que trabalham, que dizem e que
dizem não, que são da área da cultura aqui, aí é mais voltado para a cultura erudita mesmo. Aí eu fico lá, às vezes eu ouço algumas coisas que eu fico assim... Na história de pessoas capacitadas para isso, eu só vi um cara que trabalha no aquele acervo histórico de Florianópolis, na Praça 15. É um cara que é historiador, esqueci o nome dele. Não é o Norberto? Não lembro, é um gurizão alto, os óculos. Ele não sei não, cara, sou formado em biblioteconomia, alguma coisa assim, ou história, não sei. O cara, tu vê, ele entende, gosta daquilo, assim. Claro. Na Casa Memória tem um pessoal que também, não sei se é formado, mas até tem vontade de cuidar do acervo, mas... eu tô confundindo, a Casa da Memória é que... Casa Memória tem um pessoal que tem vontade, mas também não tem verba. Porque não tem... Manda um projeto lá para o Ministério da Cultura, mas não tem retorno para nada. Tipo, eu cheguei lá, vamos digitalizar isso e colocar no site, que não tem site. Pois é, eu procurei. Uma das primeiras coisas quando eu soube da Casa da Memória foi procurar site. Não tem. Não tem. E eles têm, por exemplo, fotografias, eles têm 18 mil, parece. Eles têm muita fotografia. E eu acho que, nossa, não. A Mariana trabalhou lá. Então, a vida inteira digitalizando, nunca acaba. Nunca acaba, pois é. Teve um grupo daqui da UDS, que tá o pessoal aqui do Ulisses, que foi lá, digitalizou umas fotos e tal. E parece assim que deve ter, nossa, tem um acervo enorme lá e não tem pessoal para fazer. Isso eu ouvi da boca do próprio Norberto, que trabalha com ele trabalha mais parece que ele está com licença médica agora. Estava trabalhando na digitalização das fitas cassetes lá do acervo do Zininho. E ele, uma vez eu fui lá pesquisar e ele, poxa, tipo, se abriu assim, né? Despejou toda a angústia dele, dizendo que ele estava para se aposentar. Eu acho até que já estava ficando doente nessa época, tanto é que depois ele saiu, né, de licença médica. E reclamando que falta pessoal, o próprio prefeitura ele não se empenha em colocar pessoas, né? Aí só bolsistas, mas aí acaba o contrato, fechou, né? Devia ter fazer um concurso, pegar pessoas capacitadas, então não só para substituir as pessoas que já estão se aposentando, como até ampliar e colocar mais gente, né? Não tem um site, um banco de dados. Eu fiquei muito afim de trabalhar lá. Não é uma coisa complicada. O Instituto Moreira Salles já foi digitalizado. Um negócio livre, né? Hoje Fotolog, coloca um Flickr ali, né? Não, um Flickr na Casa da Memória. O Instituto Moreira Salles está digitalizado, o acervo do Emílio Beto Carvalho, totalmente tudo no site. Então, quer catar coisa do Rio, São Paulo, tá tudo lá no site, é fácil. Só não conhece São Dona Rosa quem não quiser. Além do palpite feliz, isso aqui, só não conhece os extras quem não quiser, tá tudo na internet, é só catar. E aqui tem esse que ir lá na Casa da Memória. Não, tem coisa que não tá digitalizada, pode ouvir. E outra coisa que dificulta, né? O próprio fato por exemplo, mesmo as que estão digitalizadas, elas estão com um código ali, aí você tem que ir lá umas fichas. As fotos, né? As fotos é muito complicado. Tu tem que ir lá, anotar, voltar, pegar a ficha. É um negócio piscando ali. Aí que tá, terminando a fita. Pensando bem, deixa você com quem tá pesquisando mesmo, esquece o poder público. Vamos tentar tudo, deixar lá, vai morrer, deixa mesmo, os caras estão. Só podia ajudar com os contatos, deixar no telefone. Vamos montar uma rede de informação que é melhor. Tem. Fonte solidária. Eu conheço um cara que é um velho bruxo da ilha, trabalha na UFSC, você conhece esse cara? Não conheço pessoalmente, mas eu já vi. Ele é muito gente boa, assim, até tô pra falar com ele, tava meio ocupado, depois ligar essa semana. Ele tem muita coisa assim, tem gente que... Tem muito vinil também, pelo tem, e ele assim, eu fico puto, ele fala que ficou puto com muito historiador aí que tem muita coisa pra contar e não passa pra ninguém. Os caras vão morrer com aquilo ali, não quer repassar a informação. Cara, o que eu puder passar informação pra ti, eu quero passar, a mesma coisa que, por exemplo, as minhas fontes que eu usei, que eu tenho ali no computador, poxa, se alguém quiser, eu me apoio. Esse tempo até um colega meu, passei pra ele, o Fábio até, não sei se ele chegou a fazer, ele disse, olha, eu tenho aqui uma fonte tal pra te ajudar na dissertação dele, bem. Se quiser, te passo e faz o artigo e tal, né, se quiser, enfim, usar na dissertação. Passei pra ele, não vou ficar guardando pra quê, né? Tudo bem, a gente tá adquirindo, tentando pelo menos adquirir conhecimento justamente para isso, para poder passar. Então, assim, por isso que eu me propus na hora, assim, de passar, porque é uma interpretação minha, eu sei, posso estar errado ou não, aliás, não existe essa coisa de verdade mesmo, pelo menos agora na história, né? Essa questão da verdade é muito discutida, então, assim,
as verdades plausíveis. Mas enfim, eu sei que não sou... o cara quer ser isento, não existe isenção de jornalismo. Não tem. Nunca existiu, não vai existir, porque o cara não foi isento, o cara não é isento, mano. Tem hipótese na cabeça, o cara também tem uma posição ali, Claro. o cara que tá falando não é verdade também, não é super verdade. Então, eu digo assim, a minha interpretação, o meu trabalho, a pesquisa que eu fiz é uma interpretação sobre essas possíveis manifestações, possíveis não, elas existiram, agora de que forma mesmo, isso é difícil. Até porque resgatar não pode, não tem como, até porque resgatar, né, quem resgata é bombeiro, já disse. Então... Contra isso eu já tenho uma outra teoria. Que tem sangue que realmente está esquecido, né? Eu tenho uma acervo de caseiras do Cartola, por exemplo, Candeia, que estava lá. Foram resgatadas realmente. E aí caiu em esquecimento lá. Tinha Boa, que tem muita coisa lá. Passou o pessoal de São Paulo, o pessoal começou a tocar, gravou muita coisa. Isso realmente foi resgatado. Vamos resgatar o Neo Rosa. Agora, vamos mudar a minha conduta. Isso não é resgatado. Resgatar qualquer merda. Sim. Não, é que eu digo assim, assim, mais pontual, mais específico, até posso dizer, mas é que é mais assim, voltado para a questão da história. De tu trazer de volta todo um passado, é isso que eu digo assim. Não, mas eu acho que é resgatado. Tipo, tu fala do grupo do seu Vidomar e do como é que é? Do grupo vocal, não sei o que. Isso é resgatável, ninguém fala nesses caras. Resgatar, assim, uma forma ou outra, assim. Vou tentar falar também do seu Noga, do seu Nelson. Vou resgatar o nome desses caras, pelo menos. Que todo mundo conhece, mas ninguém cita. É isso que eu quero dizer. A gente vai resgatar alguma coisa, realmente. Mas eu tenho essa teoria. Sim. Toda história é muito caro com certas coisas. Tu não vai conseguir convencer eles que a gente vai resgatar alguma coisa, então resgata mais. A gente faz, resgata o bombeiro, beleza? Teoria, eu tenho outra teoria. Que realmente vai ser resgatado, senão o cara vai morrer. Vai ficar lá sem ninguém saber o que é. Bom, mas de certa forma, eu acho que resgatando ou não resgatando, resgatando ou sei lá, reinterpretando. Enfim. De certa forma, acho que é um trabalho importante, Não, tem aquela coisa assim, vai sofrer crítica. Como é que vai? É porque tão escasso que é a informação de registro escrito mesmo que os primeiros que surgir vai ser, não, mas você não existiu. Não vai, então, agora escreve junto. Vamos escrever junto. Claro. Não sei se te ajudou de certa forma, mas... Depois eu vou pegar algumas fontes ali contigo. Eu até já trouxe ali o meu pequenininho pra... Beleza. Quer mais? Eu aceito. Conseguiu... Encher a barriga d'água pra não ficar com fome. Claro. Porque se tu conseguir passar, eu quero ver se eu trago o que é daqui do Lis, mas tá comigo ainda. Uma vergonha. Não registro. Só uma hora de gravação. Não, tô com um gravadorzinho que eu não tenho jeito, eu não uso o software.